Muito bem, pessoal. Estamos aqui na nossa aula de teologia. Esta é a matéria número 3. Nós já fizemos a matéria Introdução à Teologia, fizemos Bibliologia e agora estamos para começar a Introdução ao Antigo Testamento. Depois vem o Novo Testamento e aí a gente encerra o primeiro módulo, ok? Vamos então à nossa aula de Antigo Testamento. Muito importante entender por que temos que estudar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento traz para nós a Torá, as leis, os escritos poéticos, os escritos dos profetas, também os históricos, e isso ajuda a entender melhor nossa posição no cenário da cristandade. Então, é muito importante estudar o Antigo Testamento, porque de lá estão as bases que fundou a igreja cristã da qual nós pertencemos, ok? Vamos então, quem trouxe a apostila, quero lembrar de novo que você precisa ter em mão sempre um caderno, uma caneta, para anotar coisas que eu falo que talvez não esteja aí na apostila. Vamos abrir aqui a apostila então, vamos lá para nossa apostila de Antigo Testamento, está aí a introdução ao Antigo Testamento, ok? Vamos agora cuidar de dar a você o melhor. Estudar é transformar, ok? Vamos passar aqui a ficha catalográfica, o conteúdo. Vamos direto ao assunto. Aqui tem um recurso para o aluno. Eu espero que você esteja lendo esses recursos aí, tá? Para você aplicá-los ao seu conhecimento, ok? Vamos então à palavra do professor, aqui. Conhecer a Bíblia é uma oportunidade ímpar. Estudá-la e aprofundar-se em seus diversos temas é mais que excelente. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho mais aqui para nós esse PDF. Acho que não consigo mais, né? Já fui ali tudo. Deixa eu voltar aqui então, para a gente continuar. Achei. Aqui ficou melhor. Tá vendo? Deixa eu mudar aqui um pouco a telinha. Conhecer a Bíblia é uma oportunidade ímpar, estudá-la e aprofundar-se em seus diversos temas é mais que excelente. Através do nosso curso, você poderá entender alguns temas, o porquê de algumas situações bíblicas, o tempo, o local, quem escreveu, para quem foi destinado o livro, qual o tema tratado. Este conhecimento é uma ferramenta que muito vai ajudar e tornar o estudo da Bíblia bem mais proveitoso. Ora, o Espírito Santo que lhe ajude também e seja guiado pela presença de Deus para entender os propósitos dele em sua vida. Veja com carinho as explicações desta apostila, pois ela é de modo interativa. E acompanhe sempre dando seu checklist e obtenha o melhor resultado em notas e carga horária. Ok? Introdução à matéria. Como a Bíblia foi escrita? De que forma ela foi inspirada? Quem organizou? Quem se deu a montagem dos cânones? A quem se deu? Como se deu, né, na verdade? Enfim, são perguntas pertinentes que todos querem saber para situarem-se melhor nas escrituras sagradas. Nosso objetivo neste curso é trazer o máximo de informação para atender à demanda do ensino. Estaremos usando como fonte de pesquisa, entre outros materiais de igual estirpe, a Bíblia de Estudo Cronológica da CPAD, como também os ensinamentos da Torá de Ken Dobson, editora Thomas Nelson. A Bíblia merece nossa atenção, pois é um livro especial, considerado livro dos livros. Alguém um dia proferiu a seguinte frase: a Bíblia fechada é um livro, porém aberta é a boca de Deus falando. São 4 formas de estudar a Bíblia. São elas: personagem, evento, local e data. Personagem. As histórias bíblicas estão sempre embasadas em alguém, em uma situação envolvendo tanto a intervenção de Deus quanto as demandas da raça humana. O evento são inúmeros acontecimentos que nos levam a entender, através dos contextos, o porquê e a razão dos ocorridos, qual o propósito dos homens e de Deus. Local. Pelos locais mencionados e identificados pela arqueologia, podemos entender certos fenômenos, interligar na linha da história
e ponderar os processos humanos e evidências da época. Data. Mesmo com toda a miscelânea de datas, calendários que vários estudiosos já conceberam na historicidade do mundo, porém, podemos nos aproximar o mais razoável possível dos eventos. Com toda esta forma de abordagem, entendemos ser o caminho de melhor acesso a todas as informações que necessitamos para esta disciplina. Bom estudo. Página 8, como fazer o resumo, né? Você pode fazer, depois da aula, um resumo de 20 linhas, ou 10, né? Tamanho 12, espaço 1,5. Ao terminar, você pode mandar para o professor, para o monitor que está aí, né? Faz o resuminho da aula, 20 linhas, entrega, para somar pontos para você. E a prova, a cada lição, você tem 4 questões. Cada questão vale 0,25 de ponto. Se você conseguir acertar 2, você ganha meio ponto. Acertou as 4, ganha 1 ponto. Como são 10 provinhas, um ponto de cada prova, você consegue o seu objetivo de ter passado nesta aula, ok? Depois aqui você lê com calma, vamos direto ao estudo, que é melhor para a gente ganhar tempo. Então, lição número 1, o panorama cristão do AT. Panorama cristão. Peraí, nós estamos estudando o Antigo Testamento, está falando em cristã? E a cristã é do Novo? Sim, é o panorama cristão do AT. O panorama judaico é outro, é um pouco diferenciado, mas é para os judeus. Nós somos a igreja. Então, o panorama cristão do AT. A organização panorâmica da Bíblia, de acordo com os cristãos, nos ajuda a entender melhor sua disciplina. São 4 divisões, tais como leis, históricos, poéticos e proféticos. Vamos lá? Leis, históricos, poéticos e proféticos. Fale comigo? Fale depois de mim, tá bom? Repita comigo. Vamos lá. Leis, proféticos. Sendo o último grupo composto por profetas maiores e menores. A primeira parte é formada pelos livros da lei. O Pentateuco ou Torá. Esses são os livros da lei, parte formada por 5 primeiros livros da Bíblia, e estão dispostos em ordem cronológica. São eles: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Livros históricos. Esse grupo de livros é composto por 12 livros que relatam toda a história de Israel, desde a entrada até a conquista da terra prometida, Canaã. Também estão em ordem cronológica, que são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Também temos os livros poéticos. É composto por 5 livros. A coleção é composta por 5 livros, sendo estes escritos de forma de cânticos ou literatura poética. Esses não estão organizados cronologicamente, e sim pela sua relevância. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros dos profetas. Profetas maiores e profetas menores. São livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Estão expostos em ordem de relevância cronológica. São eles: profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. O termo maior é dado de acordo com a importância do profeta e sua abrangência no contexto de Israel. Também o volume da obra. Isso pode cair na prova, hein? Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Menores. Este é o último grupo de livros do Antigo Testamento e está dividido em 12 livros que contam a história e ministérios de 12 grandes profetas de Israel. Essa divisão nos ajuda a entender de uma forma bem dinâmica, organizada e disciplinada os livros e também os assuntos. Não está em ordem cronológica, está aproximado. Todavia, é uma grande ferramenta para estudante da palavra de Deus.
Então você percebeu que nós temos aí o conjunto de livros, né? O Pentateuco, a lei, né? São 5 livros. Os livros históricos são 12 livros. Os livros poéticos são 5 livros. Os profetas são 12 livros, entre eles os maiores e os menores, ok? A organização, agora vamos falar um pouquinho da organização judaica. Como é que os judeus organizam a Bíblia? Você viu agora a organização da parte cristã, como que a igreja cristã compilou e aceitou o Antigo Testamento. Agora você vai notar como que o judeu ele programa ou ele elabora a Bíblia deles, né, do Antigo Testamento. Eles não têm Bíblia do Novo Testamento porque eles não reconhecem Cristo nem a igreja, mas eles têm o Antigo Testamento. Compilação do Antigo Testamento para os judeus. Torá. Significa instrução, orientação, é o ensino, né? A Septuaginta chamou de Pentateuco por causa de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. A Septuaginta foi um grupo de escribas que no 2º século a.C. foram convocados pelo Filadelfo IV para ir a Alexandria, vindo de Israel, a fim de traduzir para a língua grega as partes sagradas da Bíblia judaica. Eles o fizeram e deu origem à Septuaginta, que foi base para várias outras traduções, várias outras, entre elas a Vulgata Latina por Jerônimo no 4º século. Então a Torá são os 5 livros do Pentateuco. Nevim significa profeta, inclusive está perto da palavra Nebo. Lá, Nebo, o monte Nebo. Nebo chama monte do profeta. Nebo significa monte do profeta. E aqui Nevim, Nebo. Nevim, mais parecido. Significa profetas. Eles se dividem em 3 categorias: profetas anteriores, profetas posteriores e profetas menores. Veja bem, na Bíblia cristã, a gente divide como profetas maiores e menores. Já os judeus usam profetas anteriores, profetas posteriores e profetas menores. Quem são para eles profetas anteriores? Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Quem são para eles os profetas posteriores? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Viu que aí no Daniel para os cristãos é o profeta maior. Profetas menores: José, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na verdade, o livro de Daniel está inserido aí entre os menores. O Ketuvim já é chamado de os livros escritos. Compreende o livro de Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias. O Daniel aparece aí, tá vendo? 1 e Crônicas 2. Interessante é que no compêndio cristão do AT, Daniel figura entre os profetas maiores. Todavia, no conceito judaico, não. Então, o Ketuvim são todos os escritos que sobraram. Então, temos a Torá, certo? Temos Netuvim, que são só os profetas, e Ketuvim, que é o restante, que aí seria poéticos e históricos, né? Na Bíblia cristã, nós temos uma divisão, são 4, né? Nós temos o Pentateuco, temos os poéticos, os proféticos e os históricos, né? Aqui, os escritos pegam os históricos e os poéticos. Temos o profético, lá o Nevim, e a lei, que é o Torá. Quando você junta as 3 palavras, Torá, Netuvim, Ketuvim, e você tira a primeira letra, fica aí, ó, Tanakh. Para os judeus não há Antigo Testamento, porque para eles o Novo Testamento não tem valia. Então, para eles é um testamento só. Eles usam o termo Tanakh, que é o acrônimo das primeiras letras da subdivisão: Torá, Nevim e Ketuvim. Os judeus dão super ênfase e importância ao Torá, e os mais ortodoxos creem que a Torá é escrita na eternidade antes de todas as coisas. Eles creem, são tão crentes na Torá, que eles acreditam que ela foi dada lá na eternidade, antes de Deus criar as coisas, Deus fez a Torá. É o que eles creem, né?
Esses livros possuem uma historicidade elástica, pois vão de 2150 a.C. a 400 a.C., ou como muitos consideram, vai até o início do Novo Testamento cristão, caso faça-se uso dos deuterocanônicos, apesar de um tempo longo, mas Deus providenciou que esses livros fossem reunidos com base teológica. A lição. A parte de maior peso foi quando o cativeiro os assaltou. Quer dizer, a parte de maior peso foi quando o cativeiro os assaltou, destruindo o reino de Israel pelas mãos dos assírios e, posteriormente, Judá nas mãos dos babilônicos. Os de Babel foram complacentes e, mesmo sendo cativeiro, houve relaxamento para pensar em suas vidas e religião. Eles entenderam que a sua desobediência causou tamanha dor e sofrimento que não valeria a pena continuar nesta cegueira ou ignorância espiritual. Foram aos livros, a aprender onde estava o erro ou a consequência dos lapsos, e assim compilaram uma coleção de escritos sagrados para ser para sempre a regra de fé e prática do seu povo. Deus usou Esdras para dar a primeira ideia do cânon. Cânon significa vara de medir. Então eles foram aos livros, fizeram então a compilação e aí lançaram esse compêndio que é o Tanakh, que são os livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, para você não confundir com a Bíblia cristã. Aí você viu um pouco da diferença, ok? Vamos agora ao panorama da organização judaica. Olha que interessante. Tradução. Uma das forças que fez Ptolomeu Filadélfio compreender a tradução do Tanakh para o grego foi que, com o cativeiro babilônico, os judeus perderam o vernáculo hebraico, voltando falando aramaico. Porém, o Tanakh estava em hebraico, exceto algumas partes dos livros que estavam em aramaico. Nesse tempo, havia mais judeus em Alexandria, consequentemente, outros mais espalhados pelo mundo, muito mais além dos que estavam em Jerusalém. Assim, fez-se necessária a tradução, até porque também o grego koiné era uma língua universal para o comércio, então para a religião deveria de igual modo funcionar. Na verdade, então, o que acontece é que em Alexandria, naquela época, havia muitos judeus, e se incomodou um pouco o coração do Filadélfio, Ptolomeu, que era, na época, o rei, né, da época da região. E ele, então, traz essa Septuaginta, ele nasce, né, essa tradução para ajudar ao povo de fala grega. Inclusive, judeus falavam grego lá, naquela região. Desta forma, com base no trabalho de 72 escribas vindos de Jerusalém sob a permissão do sumo sacerdote, traduzir a Bíblia hebraica para o grego. E essa tradução foi a base da igreja primitiva. Também a Bíblia hebraica foi traduzida para o copta egípcio, a peshita na Síria, peshita também é um idioma, né? E por fim traduzida em latim, na Vulgata latina. A Bíblia mais antiga. Existe uma peça de Bíblia considerada a mais antiga. É a Bíblia do Código de Leningrado. Data de 1008 depois de Cristo. Ela está em textos maçoréticos. Eles trabalharam nos séculos 11 e 12 para manter a originalidade e zelar pela pronúncia do hebraico antigo. Um trabalho árduo, pois não possuíam vogais e já estavam sendo uma língua não falada, ou seja, morta. Sendo copistas cautelosos, desenvolveram um método para ajudar a pronúncia, colocando pontos em cima e embaixo das letras para melhor entonação. Bom, você viu até aí essas partes que nós colocamos, né, em relação à diferença da Bíblia cristã, do Antigo Testamento, e a Bíblia cristã do Novo Testamento. Desculpa, a Bíblia cristã do Antigo Testamento. A Bíblia judaica, na verdade, a Bíblia judaica do Antigo Testamento e a Bíblia cristã do Antigo Testamento.
os livros que são, as coleções que são 3 no judaísmo e são 4 no cristianismo, né? O judaísmo eles têm uma mistura lá de profetas de história, poéticos, né? E a cristã é bem definida. Bom, você tem o Tanakh, que são as iniciais, né, do Torá, Nevim, Ketuvim. E vamos, então, fazer a nossa pequena provinha. Nosso primeiro teste dessa matéria, Introdução ao Antigo Testamento. Pega um fôlego aí, vamos lá. Quero lembrar que essa prova possui 4 questões. Cada questão possui 0,25 de ponto. Se você acertar uma, você ganha 0,25 de ponto. Se você acertar 2, você fez meio ponto, 50%. Se você acertar 3, você fez 75, né? 0,75 de ponto. Se você respondeu certo todas as 4, você ganhou 1 ponto. Na próxima prova, mais 1 ponto, 2. Na outra, 3. Quando fazer 5 provas, você já estará pronto para continuar o seu estudo no nível maior. Vamos então às perguntas. Primeiro, quais são os livros que compõem o Pentateuco? A. Gênesis, Êxodo, Neemias, Provérbios e Salmos. B. Gênesis, Números, Isaías, Jeremias, Deuteronômio. Ou C. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Escolha uma das respostas. Se for a primeira, um A, você coloca então um A. Se for a segunda, um B. Se for a terceira, um C. Pergunta número 2. Falso ou verdadeiro? Os chamados profetas maiores são o conjunto dos mais extensos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Preste bem atenção. Os chamados profetas maiores são o conjunto dos mais extensos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Isso é falso ou é verdadeiro? Pergunta número 3. Sim ou não? O termo maior refere-se à importância do profeta. Sim ou não? Se for sim, coloca 3A. Se for não, coloca 3B. No seu gabarito, você deve escrever, pergunta número 1, um A, ou um B, ou um C, que você escolheu. Depois, 2F ou 2V, que pode ser falso ou verdadeiro. E agora 3A ou 3B. Se for sim, A. Se for B, não. Pergunta número 4. Assinale a ordem... Aliás, vamos recordar aqui a pergunta número 3. Sim ou não? O termo maior refere-se à importância do profeta. Sim ou não? Bom, a número 4. Assinale a ordem correta da divisão dos livros do Antigo Testamento de acordo com a Bíblia cristã. Como que a Bíblia cristã subdividiu o Antigo Testamento? Vamos lá? 4A. Leis, profetas, messiânicos, históricos e apócrifos. B. Leis, históricos, poéticos e proféticos. C. Leis, poéticos, judaicos e hebreus. Qual dessas você acha que é a mais indicada para você acertar? Muito bem. Vamos para a aula número 2. Vamos parar por aqui agora. Você acabou de fazer o teste. Você vai entregar para o monitor aí o seu gabarito. Ele vai ter na mão dele o gabarito da escola para fazer a comparação da nota, tá? Entrega a nota para ele aí para você já juntar os seus pontos. Muito obrigado. Vamos para a segunda aula. Você está na matéria Antigo Testamento, a parte 3 do módulo 1 do curso de Teologia. Deus abençoe e até daqui a pouco. Paz.